Sou americano de nascimento e no último ano morei no ashram, em Madhya Pradesh, estudando o yoga em seus muitos aspectos. Tínhamos um mestre cujo guru era discípulo do grande Sivananda Sarasvati. Estive também no Ramanashram. Em Bombay, fiz um curso intensivo de meditação, mas não encontrei paz. Houve uma melhora em termos de autocontrole e de disciplina cotidiana, mas isso é tudo. Não sei dizer exatamente o que causou o quê. Visitei muitos lugares sagrados. Como cada um deles agiu sobre mim, não sei. Bons resultados virão, mais cedo ou mais tarde. No Ramanashram, você recebeu alguma instrução? Sim, uns ingleses me deram ensinamentos e também tive aulas com um indiano, seguidor da Jnana Yoga, que reside lá permanentemente. Quais são seus planos? Tenho que retornar aos Estados Unidos devido a dificuldades de visto de permanência. Pretendo concluir meu bacharelado, estudar cura natural e praticá-la profissionalmente. Uma boa profissão, sem dúvida. Há perigo em seguir o caminho do yoga a qualquer custo. Um palito de fósforo é perigoso quando a casa está em chamas? A procura da realidade é a mais perigosa de todas as empreitadas, pois ela destrói o mundo no qual você vive. Mas se o seu motivo for o amor pela verdade e pela vida, você não precisa ter medo. Tenho medo da minha própria mente. Ela é tão inconstante. No espelho de sua mente, imagens aparecem e desaparecem. O espelho permanece. Aprenda a distinguir o imóvel do móvel, o imutável do mutável, até que você se dê conta de que todas as diferenças são apenas aparentes e que a unidade é um fato. Essa identidade básica, você pode chamá-la de Deus ou Brahman. As palavras pouco importam. É simplesmente a percepção de que tudo é um. Quando você for capaz de afirmar com a confiança nascida da experiência direta, eu sou o mundo sou eu mesmo, você estará livre de desejo e de medo por um lado, e, por outro, se tornará totalmente responsável pelo mundo. O sofrimento sem sentido da humanidade se transformará na sua única preocupação. Então até mesmo Jnani tem seus problemas. Sim, mas eles não são mais criação sua. Seu sofrimento deixa de ser envenenado pelo sentimento de culpa. Não há nada de errado em sofrer pelos pecados alheios. Essa é a base do seu cristianismo. O sofrimento não é criado pela própria pessoa? Sim, enquanto houver um eu separado para criá-lo. Ao final você saberá que não há nem pecado, nem culpa, nem retribuição. Apenas a vida em suas infindáveis transformações. Com a dissolução do eu pessoal, o sofrimento desaparece. O que fica é a grande tristeza da compaixão, o horror pela dor desnecessária. Pode haver algo desnecessário no esquema das coisas? Nada é necessário, nada é inevitável. O hábito e a paixão cegam e enganam. A consciência compassiva cura e redime. Não há nada que possamos fazer, podemos apenas deixar que as coisas aconteçam segundo sua natureza.
Você advoga total passividade? Clareza e caridade são ação. O amor não é indolente e a clareza mostra o rumo a seguir. Você não precisa se preocupar com a ação. Cuide de sua mente e de seu coração. A estupidez e o egoísmo são os únicos males. O que é melhor, a repetição do nome de Deus ou a meditação? A repetição estabiliza a respiração. Com a respiração profunda e calma, a vitalidade aumentará, o que vai influenciar o cérebro, ajudando a mente a se tornar pura, estável e apta à meditação. Sem vitalidade, pouco pode ser feito. Daí a importância de protegê-la e aumentá-la. Postura e respiração fazem parte do yoga, pois o corpo tem que estar sadio e sob controle. Mas um excesso de concentração no corpo é contraproducente, pois no início a mente é mais importante. Quando a mente foi aquietada e deixou de incomodar o espaço interno, o corpo adquire um novo sentido e sua transformação se torna tanto necessária quanto possível. Perambulei por toda a Índia, conheci muitos gurus e aprendi rudimentos de diversos yogas. Está certo provar um pouco de tudo? Não, isso é apenas uma introdução. Você encontrará o homem que o ajudará a encontrar seu próprio caminho. Sinto que um guru escolhido por mim não pode ser meu verdadeiro guru. O guru tem que chegar inesperadamente e ser irresistível. O melhor é não ter expectativas. O mais importante será a sua reação. Minhas reações estão sob o meu controle? A discriminação e o desprendimento praticados hoje darão frutos no momento certo. Se as raízes forem saudáveis e bem irrigadas, os frutos certamente serão doces. Seja puro, esteja alerta e esteja preparado. As austeridades e penitências são de alguma utilidade? Enfrentar as vicissitudes da vida já é penitência suficiente. Você não precisa inventar problemas para si mesmo. Aceitar de bom grado tudo que a vida trouxer é toda a austeridade que você precisa. E o sacrifício? Compartilhe com boa vontade e alegria tudo que você possuir com quem precisar. Não invente crueldades auto-infligidas. O que é entregar-se? Aceite o que vier. Sou fraco demais para me sustentar sobre minhas próprias pernas. Preciso da companhia sagrada de um guru e de pessoas boas. A equanimidade não está ao meu alcance. Aceitar o que vier, da forma que vier, me assusta. Penso com horror em minha volta aos Estados Unidos. Volte e faça o melhor possível de suas oportunidades. Antes de mais nada, termine seu bacharelado. Você sempre poderá voltar à Índia para estudar cura natural. Sei que nos Estados Unidos as oportunidades são muitas. É a solidão que me assusta. Você sempre pode contar com a companhia de seu próprio ser. Você não precisa se sentir só. Apartado dele, até mesmo na Índia você sentirá solidão. Toda a felicidade vem de agradar o ser. Agrade-o. De volta aos Estados Unidos, não faça nada que seja indigno da realidade gloriosa que existe dentro do seu coração. E você será feliz e permanecerá feliz. Mas você tem que procurar o ser. E após encontrá-lo, permanecer nele.
A solidão total me trará algum benefício? Depende do seu temperamento. Você pode trabalhar com outros e para outros, sempre alerta e amigável, e crescer mais do que você cresceria na solidão, que pode torná-lo embotado ou deixá-lo à mercê da infindável tagarelice de sua mente. Não pense que você pode mudar através de esforço. A violência, mesmo quando voltada contra si próprio, como nas austeridades e penitências, não dará frutos. Não há maneira de saber quem é realizado e quem não é? Sua única prova é você mesmo. Se você sente que se transformou em ouro, isso é sinal de que você tocou a pedra filosofal. Fique com essa pessoa e observe o que acontece com você. Não pergunte a outros. Um guru é universal em sua essência, mas não em suas expressões. Ele pode parecer mal-humorado ou ganancioso, ou se preocupar demais com seu ashram ou com sua família, e você pode se deixar enganar pelas aparências, enquanto outros não se enganam. Eu não teria o direito de esperar perfeição total, interna e externa? Interna, sim, mas a perfeição externa depende das circunstâncias, do estado do corpo e de fatores de toda a ordem pessoais e sociais. Disseram-me que procurasse o Jnani, para aprender com ele a arte de alcançar Jnana. E agora você me diz que tudo isso é falso, que eu não saberia distinguir quem é o Jnani e que Jnana não pode ser conquistada pelos meios apropriados. Tudo é tão confuso. Isso porque você faz uma ideia totalmente equivocada da realidade. Sua mente está impregnada com os hábitos de avaliar e adquirir e não consegue admitir que o incomparável e o inalcançável estão atemporalmente em seu coração, esperando por reconhecimento. Tudo que você tem a fazer é abandonar todas as lembranças e expectativas. Apenas esteja preparado em total nudez e no nada total. Quem abandona? Deus o fará. Apenas perceba a necessidade de abandonar. Não resista, não se prenda à pessoa que você pensa ser. Como você se imagina sendo uma pessoa, você imagina que o Jnani o seja também, só que um pouco diferente, mas bem formado e mais poderoso. Pode-se dizer que ele seja eternamente consciente e feliz, mas isso nem de longe expressa toda a verdade. Não confie em definições e em descrições. Elas levam a graves enganos. Se não me disserem o que fazer e como fazer, sinto-me perdido. Isso mesmo, sinta-se perdido. Enquanto você se sentir competente e confiante, a realidade estará fora do seu alcance. A não ser que você aceite sua aventura interna como modo de vida, a descoberta não virá até você. Descoberta de quê? Do centro do seu ser, que é livre de todas as direções, meios e fins. Ser tudo, saber tudo, ter tudo. Nada ser, nada saber, nada ter. Essa é a única vida digna de ser vivida, a única felicidade digna de se ter. Admito que esse objetivo está além da minha compreensão. Deixe-me saber o caminho, pelo menos. Você tem que encontrar seu próprio caminho. A não ser que você mesmo o encontre, ele não será o seu caminho e não o levará a parte alguma. Com seriedade, viva sua verdade, tal como você a encontrou.
Haja com base no pouco que entendeu. É a seriedade que o levará à sua meta, não a esperteza sua ou de outros. Tenho medo dos erros. Tantas coisas eu tentei e tudo deu em nada. Você deu muito pouco de si. Você tinha apenas curiosidade, mas não seriedade. Não sei fazer melhor que isso. Pelo menos disso você sabe. Sabendo que elas são superficiais, não dê valor às suas experiências. Esqueça-as assim que elas chegarem ao fim. Viva uma vida limpa e sem egoísmo. Isso é tudo. A moralidade é importante? Não trapaceie. Não cause sofrimento. Isso não é importante? Acima de qualquer outra coisa, você precisa de paz interna, que exige harmonia entre o interno e o externo. Faça aquilo em que você acredita e acredite no que fizer. Tudo mais é desperdício de energia e de tempo. A pessoa por si mesma não se transforma na testemunha. É como esperar que uma vela apagada comece a arder no curso do tempo. A pessoa pode permanecer na escuridão da ignorância para sempre, a menos que a chama da consciência a toque. Quem acende a vela? O guru.